Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta, dessa vez para falar sobre a aula 3, que vai ser sobre vetores e cinemática vetorial. É um passo a mais do que vimos, nas duas últimas aulas, onde não trabalhamos com quantidades vetoriais. Agora eu vou introduzir para vocês o conceito de vetores e trabalhar bastante com lançamento oblíquo, que vai ser esse módulo 3 nosso aqui, tá bom? Então vamos começar sem nenhum tipo de atraso. Então, primeiro a gente vai dividir todas as grandezas que nós vimos, tempo, temperatura, velocidade, aceleração, em dois tipos de grandezas, que chamamos de escalares e vetoriais. As grandezas escalares são, por exemplo, a massa, o tempo, a temperatura, a área, volume, energia, a carga elétrica. Ou seja, elas são categorizadas dessa maneira porque elas não possuem nenhum sentido. Ou seja, você fala que uma pessoa tem uma massa de 60 kg e é isso. É uma massa de 60 kg e acabou. Já as grandezas vetoriais como o deslocamento, a velocidade, a aceleração, força, campo elétrico e campo magnético, nós devemos indicar uma direção. Por exemplo, ele está tendo uma velocidade de 60 km por hora em uma dada direção. Então existe um sentido, e é aí que nós introduzimos os vetores, que nós vamos abreviar sempre com uma setinha em cima, como está mostrado aqui. X, setinha em cima como deslocamento, V, geralmente usado para velocidade, aceleração, cacetinha, força, campo elétrico e campo magnético, que nós vamos ver mais para frente também. Então a setinha em cima vai designar que isso é um vetor. Então o vetor é um objeto matemático que ele é muito utilizado na física e ele basicamente será para nós um ponto. Ele pode ter inúmeras entradas, como podemos ver aqui. O vetor A, ele é composto pela entrada A1, A2, blá 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 blá, blá até uma entrada AN, dependendo do espaço que nós estivermos trabalhando. Se for uma linha reta, como nas duas aulas anteriores, então a gente vai estar trabalhando só com a primeira entrada A1. Então não faz sentido falarmos de vetores, a gente só abrevia como sendo a primeira entrada. Porém, agora que vamos trabalhar com 2 e 3 dimensões, geralmente os vetores vão ser dessa maneira, como por exemplo o vetor deslocamento, ΔS, na variável x, ΔS no eixo y, ΔS no eixo z. A velocidade vai ter uma componente, a gente pode chamar de componente também, na direção x, na direção y e na direção z, assim como a aceleração, uma no eixo y, uma no y, uma no x e uma no z. A gente pode olhar isso melhor nesse gráfico aqui ao lado. A gente tem esse vetor R denotando o ponto P. O vetor, o símbolo, a imagem que a gente vê do vetor, surge quando a gente liga o ponto à origem. Então essa setinha que a gente geralmente conhece como vetor é isso. Quando você liga o ponto P, nesse caso o ponto P tem o Rx na direção x, o Ry na direção y e o Rz na direção z, por isso que a gente abrevia ele como R vetor, igual a primeira componente Rx, Ry, Rz, tá bom? A gente pode somar e subtrair vetores também, como por exemplo, a gente pode somar dois vetores de velocidade, a gente pode subtrair ou somar. E a gente faz isso em cada entrada, ou seja, em cada componente. A gente faz a componente x de um vetor 1, mais a componente x do vetor 2, vírgula. Daí faz isso com o y novamente e com o z. Isso, nesse caso, em 3 dimensões. A gente também pode fazer a soma e subtração de uma forma muito intuitiva, geometricamente vendo. Como, por exemplo, aqui nós temos o vetor A e o vetor B. Não importa a magnitude, a direção e tudo mais. A gente só precisa do desenho mesmo. Para a gente fazer a soma, a gente pega esse vetor A ou vetor B, tanto faz, e a gente coloca ele na ponta do outro vetor, como a gente já está vendo aqui do lado. Então a gente tem o B e o A, eu não mudei o tamanho desses vetores, são os mesmos, eu só desloquei eles. E, no caso da soma, vai ser esse em vermelho aqui, ligando a ponta de um à ponta do outro. Esse vai ser a soma dos dois. Já para subtração, partindo do mesmo esquema B e A da soma, para fazer a subtração B menos A, primeiro nós vamos inverter o vetor A, como é mostrado em vermelho aqui, o menos A. Ou seja, quando você inverte o sentido de um vetor, você coloca ele para o outro lado. É isso que o sinal de menos faz.
E a gente prolonga novamente esse menos A até a ponta do B. E o resultante, né, que é esse em azul, B menos A, vai ser o resultado da subtração, né? Então isso significa fazer tudo geometricamente vendo. E isso também pode ser aplicado em todos os casos. Agora sobre a magnitude de um vetor, isso é muito importante. A magnitude ou norma de um vetor basicamente nos diz o tamanho do vetor. Ou seja, a gente viu que um vetor é um ponto. E se a gente ligar ele à origem, a gente vai ter o símbolo vetor setinha. E essa magnitude nos diz qual é o tamanho dessa distância do ponto à origem. Então, então a gente define a norma como essas duas linhas paralelas. Então a norma do vetor A, nesse caso, vai ser a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais a n ao quadrado, dependendo do espaço que a gente está trabalhando. E sempre vai ser isso, a raiz quadrada do elemento ao quadrado, tá? Então, para a gente ver melhor como isso funciona, a gente tem aqui um exemplo. Por exemplo, o vetor v, velocidade, sendo 163 metros por segundo. Ou seja, o que isso significa? Essa partícula com essa velocidade tem 1 metro por segundo no eixo x, 6 metros por segundo no eixo y e 3 metros por segundo no eixo z. Aplicando a norma, a gente vai ter a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 46, que é aproximadamente 6,8 metros por segundo. Aqui, nesse exemplo primeiro, a gente está trabalhando num espaço tridimensional, ou seja, tem 3 eixos. Já o deslocamento, um outro exemplo, o deslocamento, o vetor posição, né, 3, 4, em 2 dimensões. A gente faz a mesma coisa, a norma dele vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é raiz de 25, que é 5 metros. Ou seja, o ponto 3, 4 está a uma distância 5 metros da origem, tá bom? Então a gente vai usar bastante a magnitude nas nossas aplicações. E nesse caso, a aplicação mais geral que a gente tem é lançamento oblíquo, que a gente vai ver aqui agora. O lançamento oblíquo se dá quando você lança uma partícula ou algum objeto com uma velocidade v, que faz um ângulo entre o eixo x e o eixo y, ou o eixo z, né? Pode ser ainda mais complicado, né? No caso de 2 dimensões, a gente vai fazer uma operação que chama decomposição, ou seja, a gente vai pegar o vetor v, que a gente conhece, geralmente é dado, e a gente vai achar uma componente na direção x e uma componente na direção y. E nesse caso, sabendo o ângulo e o módulo, a gente pode descobrir que a velocidade no eixo x, que aqui eu chamei de velocidade zero por ser a inicial, vai ser o módulo de v, que geralmente já é dado pronto, vezes o cosseno do ângulo, e no eixo y a gente vai ter o módulo de v vezes o seno daquele ângulo, tá bom? Então, por exemplo, você lança uma bola, você chutou uma bola num certo ângulo com uma certa velocidade. Então o trabalho que a gente vai ter no eixo x, a gente vai trabalhar com a função horária da posição, porque no eixo x devemos lembrar que não tem nenhum tipo de aceleração. Então a gente vai ter um movimento uniforme e a gente vai usar que a posição dessa partícula vai ser a posição inicial dela, mais a velocidade em x, que a gente consegue encontrar pela formulinha, vezes o tempo. Já no eixo y, a gente vai ter a ação da gravidade. No caso aqui, a gravidade na Terra, né? Ela é geralmente dada com 9,81 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 10 metros por segundo. Né? A gravidade ela não é uniforme, porque a Terra ela não é uma esfera perfeita, então em cada ponto da Terra a gente vai ter uma gravidade diferente, mas geralmente a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no eixo y, a gente vai ter as funções horárias da velocidade e da posição, como a gente viu na aula passada. Então temos um movimento uniformemente variado. No caso, a função horária da velocidade vai ser a velocidade em y, vai ser a velocidade inicial em y, que a gente sabe calcular, mais ou menos gt. O menos vai ser utilizado nesse caso quando você está lançando para cima, e o mais vai ser utilizado quando você está lançando para baixo. Mesma coisa na função horária da posição, vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial em y, mais ou menos gt ao quadrado sobre 2, o sinal é a mesma coisa. Mais, quando você lança para baixo,
e menos quando você lança para cima. Então, sempre que tiver um problema de lançamento oblíquo, nós precisamos decompor e trabalhar eixo por eixo, tá? Nesse caso aqui, como é um problema bidimensional, a gente trabalha com 2 eixos. Se for um problema tridimensional, trabalharemos com 3 eixos e por aí vai. A gente não vai passar do 3, né? Porque nós temos 3 dimensões, então não fiquem preocupados. E para terminar, a gente tem aqui um exemplo. Um saltador em distância sai do solo em um ângulo de 20 graus acima da horizontal e com velocidade de 11 metros por segundo. Que distância ele salta na horizontal? Tá, então primeiro a gente vê os dados que a gente tem. Quando ele fala na velocidade de 11 metros por segundo, ele já está dando o módulo da velocidade, ou seja, ele está dando o vetor v aqui. E ele também fala que temos 20 graus acima da horizontal, ou seja, esse ângulo θ aqui vai ser 20 graus, tá? Então primeiro a gente divide o problema nos 2 eixos. No eixo y, o importante vai ser a função horária da posição, porque a partir dela a gente consegue encontrar quanto tempo ele levou para atingir o solo do outro lado. Então, por exemplo, a posição inicial dele era 0, então S é igual a S0, no caso 0, mais V0 em Y, que vai ser 11 vezes o seno de 20, a gente está usando este caso aqui, vezes o tempo, menos GT ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai dar aproximadamente 3,76t menos 5t ao quadrado. A gente iguala a 0 para saber a posição, a altura dele era 0, em quanto tempo? Um dos tempos vai ser 0, que é o instante que ele saiu do chão, e o outro instante vai ser t igual a 0,752 segundos. Ou seja, ele pulou e chegou do outro lado, atingiu o chão do outro lado em menos de 1 segundo, 0,75 segundos. Esse tempo a gente pega e vai jogar na função horária da posição do eixo x, que é, no caso, S igual a posição inicial, que no caso é 0, mais Vt. Só que esse V aqui, nesse caso, vai ser a velocidade em x, que a gente tem aqui multiplicando o cosseno, no caso 11 vezes cosseno de 20, vezes o tempo. Isso vai dar 10,33t. Substituindo o t que encontramos anteriormente aqui, a gente consegue que S é igual a 7,76. Ou seja, se um saltador correr nessa velocidade e fazer um ângulo de 20 com a horizontal, essa vai ser a distância que ele vai pular. Então, a cinemática vetorial não se resume somente em lançamento oblíquo, como a gente viu. Mas, a partir do que a gente pode aprender com um lançamento oblíquo, a gente pode aplicar nas mais outras diversas situações, tá bom? Então, novamente, qualquer crítica e qualquer sugestão pode me falar, qualquer dúvida, me chamem e eu ficarei muito feliz de tirar essas dúvidas, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!